Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o nosso 6º dia da Semana da Mulher, onde juntos nós estamos estudando sobre 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Relembrando a vocês mais uma vez que todos esses conteúdos dessa série de vídeos da Semana da Mulher estão sendo baseados nesse estudo bíblico aqui, marcadas pela fé, que você pode receber aí na sua casa de forma completamente gratuita pelo site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer esse estudo, receber aí na sua casa de forma mais completa. E hoje nós vamos estudar sobre uma mulher muito falada pela atitude dela, que como vocês podem ver aqui no estudo é Ruth. Gente, essa mulher nos ensina muitas coisas. Ela teve uma atitude linda com a sua sogra, né? Então, pra gente começar a história dela, vamos contextualizar o que houve até Ruth aparecer, né? Bom, Israel, ele passava, né, por um período de fome, de escassez, e quando Elimeleque, Noemi e os 2 filhos decidiram, então, sair de Israel e ir para a terra de Moabe. Então, quem era Elimeleque, Noemi e os 2 filhos? Um dos filhos de Noemi e Elimeleque se casou com Ruth. Então, Elimeleque e Noemi eram sogros de Ruth. E aí, Elimeleque, ele faleceu tempos depois que eles foram para as terras de Moabe, fugir da fome de Israel. E aí, os 2 filhos dele se casaram. E aí a história completa você encontra dos capítulos 1 até o capítulo 4 do livro de Ruth. Você pode ler aí na sua casa de forma mais completa, que a gente não pode abordar por causa do tempo, ficaria muito extenso. Mas eu vou ler com você o capítulo 1 de Ruth no versículo 4, que retrata quando Elimeleque faleceu e os 2 filhos se casaram. E o nome das 2 esposas dos 2 filhos. O versículo 4 do capítulo 1 diz assim: eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Então aqui nós vemos o nome das esposas dos 2 filhos de Noemi e Elimeleque. E depois, os 2 filhos de Noemi e Elimeleque também faleceram tempos depois do pai, né, de Elimeleque. E aí o que aconteceu? Depois que eles morreram, Noemi então ela decide voltar para a terra dela, para a terra de Israel. E aí ela se despediu das suas noras. Ela queria que as noras dela tomassem o rumo da vida delas de novo, construíssem, né, reconstruíssem a sua família, a sua vida, porque os esposos delas haviam morrido também, haviam falecido. Só que aí sim entra uma atitude surpreendente. Orfa aceitou, né, a decisão da sua sogra, ela aceitou recomeçar a sua vida longe da sua sogra, na terra dela. E ela se despediu da sua sogra, de Ruth, e foi viver a própria vida. Mas Ruth, ela não quis deixar a sogra. Lá no capítulo 1, versículo 16, diz assim, inclusive é um versículo muito bonito, que muitas pessoas usam, inclusive, em convites de casamento, porque acham um versículo bonito. E, na verdade, é uma fala de Ruth para Noemi. Ela diz assim: Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Ruth fala para Noemi assim: eu não vou deixar a senhora. Eu vou viver aonde a senhora vai viver. Eu vou servir ao Deus que a senhora serve. Eu não vou te abandonar. Gente, eu imagino Noemi ouvindo essas palavras. Uma sogra ouvindo isso da nora. Olha que surpreendente. Será que nos dias de hoje isso é possível, né? Existe uma controvérsia, né, de muito falado com sogra e tal. E eu imagino Noemi ouvindo isso, quão lindo foi ela saber que a sua nora, que não tinha laço sanguíneo com ela, que podia recomeçar a sua vida do zero, porque seu marido havia falecido, decidiu ficar com ela, decidiu não abandonar ela. Olha que linda essa atitude de Ruth. Com isso, nós vemos a beleza do caráter dessa mulher de Ruth,
ela tinha em seu caráter bondade, generosidade, amor, lealdade, gratidão, espiritualidade, esperança, perseverança, fé, religiosidade, bravura e, acima de tudo, integridade. Ela era uma mulher íntegra e cheia de fé. E aí, para vocês terem uma ideia, imaginem a vida de Ruth, né? Ela havia perdido o seu marido e ela ia ter que se despedir da sua sogra, né? Então, era um momento assim de perda, de dificuldade. E nesse momento de perda, de dificuldade, ela pôde ter esperança, porque ela tinha fé nesse Deus que podia reconstruir a sua vida, que podia ajudá-la, inclusive a ajudar a sua sogra também. Então, nesses momentos de perda, de dificuldade, de calamidade, de incerteza que ela viveu, ela teve acima de tudo fé e esperança em grande escala na sua vida, porque ela sabia do Deus a quem ela servia e ela sabia que Ele estava cuidando delas. E quando Ruth decide permanecer com Noemi, a sua sogra, ela sela um pacto de permanência na vida dela. E ao selar esse pacto com Noemi, com a própria sogra, ela sela um pacto também de obediência e de amor ao próprio Deus. E aí a gente pode imaginar, ela teve uma atitude tão generosa de continuar cuidando da sogra, de continuar, né, ajudando a sogra na vida dela. Então, a vida dela depois dessa decisão passou a ser mais fácil por tamanha generosidade. Pelo contrário, a vida dela ficou mais difícil após ela tomar essa decisão tão importante, porque aí ela se tornou catadora de espigas. Lá em Ruth, no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. E aí Boaz entra na história. Nas leis de Israel, o que acontecia era mais ou menos assim. Quando o marido falecia, então um parente próximo do marido que faleceu podia resgatar a sua esposa. E aí, quando ela foi, né, em uma de suas colheitas lá, catar as espigas que tinham sobrado, o que aconteceu? Ela encontrou Boaz, que era parente próximo do seu sogro, que consequentemente era parente próximo também do seu marido, que havia falecido. E aí Boaz, ele não mediu esforços para resgatar a sua amada. O homem que tinha essa função, segundo a lei de Israel que eu disse para vocês, de se casar com a esposa do seu parente, que no caso era Boaz, que tinha essa função, ele era chamado de resgatador. Então ele não mediu esforços para ser o resgatador de Ruth, porque ele sabia que ele deveria resgatar a sua amada. Então perceba o quanto o agir e o trabalhar de Deus é lindo. Ruth havia perdido seu esposo, ela teria que se separar da sua sogra, mas Deus reconstruiu a vida dela. Deus fez com que o caminho dela cruzasse com o caminho de Boaz e ele a resgatasse, pois ele era o seu resgatador. Deus reconstruiu a vida de Ruth e ela pôde então viver os planos de Deus ao lado de Boaz. Eu sempre me emociono com essa história porque esse é o nosso Deus, o Deus que reconstrói a nossa vida, sabe? Ruth, ela compreendia o tamanho amor que Deus tinha por ela e ela sabia que apesar das perdas, Deus podia reconstruir, Deus podia transformar a sua vida. E que eu e você sejamos como Ruth, sabe? Que nós saibamos e tenhamos a convicção do quanto Deus nos ama e que apesar das perdas, das frustrações, das dificuldades que nós temos que enfrentar na nossa vida, nós saibamos e tenhamos a certeza de que Deus, ele pode transformar e reconstruir a nossa vida. Ruth, ela perdeu o seu esposo, mas ela não ficou se lamentando por isso, ela aceitou a situação porque ela sabia que Deus era soberano, ele sabia o que iria fazer na sua vida. E como Ruth, por favor, não se lamente, aceite a condição em que você está hoje e saiba que Deus está ao seu lado independentemente do que aconteça.
Não importa quantas perdas, não importa quais dificuldades você tem enfrentado, apenas seja grata e aceite a sua condição assim como Ruth. E saiba de que Deus está ao seu lado e está conduzindo a sua vida o tempo todo. Ruth nos ensina muito sobre renunciar a si mesma para ajudar, amar e cuidar o próximo. E ela fez isso com a sua sogra, Noemi. Faça isso também. Ame, cuide, ajude o próximo. Renuncie a si mesmo, o seu tempo, as suas escolhas, as suas decisões para amar, cuidar e ajudar o seu próximo que está necessitado. Sempre tem alguém que está necessitado de ajuda. E como Ruth, que nós possamos renunciar a nós mesmos, as nossas próprias vontades, o nosso tempo, para cuidar, amar e ajudar outras pessoas. Como Ruth, decida viver para servir. Você pode servir em casa, na sua comunidade, no seu trabalho, não importa onde. Mas decida, assim como Ruth, entregar a sua vida para servir ao seu próximo. E assim, consequentemente, você estará servindo ao seu Deus. Essa é a nossa história de hoje, a nossa mulher que nós estudamos hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através da história linda de Ruth. E que nós sejamos como Ruth, né? Que entreguemos a nossa vida para servir, amar e cuidar do nosso próximo. Eu vejo vocês aqui amanhã. Um beijo e estamos aqui para o nosso 7º dia da Semana da Mulher, amanhã.